Bem-vindos a mais um vídeo Primeiro Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações. Mudou um dia aqui no trechinho da ESPN Brasil e também do Fala Veloso, onde eles atualizaram o mercado da bola. John Arias, será que pode pintar no Verdão? O Verdão precisa correr contra o tempo aí, porque a janela está fechando. E tudo sobre o Palmeiras, a derrota doída, amarga em Ribeirão Preto para o Botafogo. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá. Vai ter reforço no Palmeiras, porque ontem o Abel deu até uma cobrada. Dá pra falar que ele cobrou, não dá? Dá pra falar, com certeza. Porque ele falou, é uma conta fácil, não foi o que ele falou? É só você ver o número de jogadores que saíram e chegou só o Marlon. Então foi um recado que o Abel deu, não foi, Hernan? Quantas vezes ele já fez isso? Duas vezes por semana em cada entrevista. Por que as pessoas se espantam com isso ainda? É. Mas ele quer, né? E o Palmeiras vai atrás. A questão, você vai saber se vai concretizar essas negociações no andamento. A gente fala de Arias, Almada não vem, que muita gente pergunta, Almada vem? Não, Almada próprio já falou que não vem pro Palmeiras. Que é um zagueiro. Então, tem muito desenrolar ainda. O problema é que a janela europeia fecha hoje, na maioria das grandes ligas. Então, a ver quem chega. Porque aí, se, por exemplo, o Palmeiras contratar, é assim, não é, Bruno Andrade? Se o Palmeiras contratar, por exemplo, o Arias, aí o Wolverhampton não consegue repor, não é isso, Bruno? Mas repôs já, né? Já tem? É. Não, um jogador o na Wolverhampton posição. já repôs um eventual substituto, né? Eu não vou falar que é um substituto, porque o Arias continua vinculado ao Wolves. Aliás, o mercado fecha hoje no futebol inglês, na Premier League. Aliás, fecha em praticamente todos os grandes todas as grandes janelas do futebol europeu fecham hoje. Itália, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Então, o Wolverhampton já se organizou, já contratou um eventual substituto, o que dá uma certa esperança, um respiro maior para o Palmeiras, quem sabe, avançar pelo Arias. Eu vou confirmar o nome do jogador, eu esqueci, mas acho que é o Ángel Correia ou Alex Correia, agora não me recordo o nome, perdão. Vou confirmar aqui, mas o Wolverhampton já contratou. O Gomes? Ángel Gomes, isso, Ángel Gomes, obrigado, Hernan, é isso. Mas isso, então... já contratou, então tem ali o substituto se for preciso, e o Palmeiras estiver ali, não tem mais pressa. Não no mercado, né? Tem pressa mais uma questão tática e técnica. Mas aí vamos para a parte prática, né? O que muda isso em relação à vinda do Arias para o Palmeiras? Isso, era isso que eu ia perguntar. Não muda muita coisa, porque, primeiro, você não tem uma definição do Arias sobre voltar ao Brasil. A resposta para essa pergunta do milhão é muito simples. O Arias quer voltar ao futebol brasileiro agora? Não se tem uma resposta. Essa é a questão toda. No momento, não se tem uma resposta. Então, diferente, por exemplo, do que a gente viu na semana passada, que era um desejo do Paquetá voltar ao futebol brasileiro. Óbvio. Que ele fez toda a força para voltar, não é isso? Aí vamos lá. Vamos transferir para o Nino. Nino, toparia voltar agora? Por mais que muita gente fale, não sei o quê, Nino toparia voltar agora. Mas o que tem? É o Zenit não querendo negociar. E o Nino não vai forçar uma saída. Nino tem contrato, o Zenit não quer negociar. Nino se representa, treina, vai para a pré-temporada russa. Ótimo. Tem contrato, é um cara que está lá e é um trabalhador, é um funcionário do clube, é um jogador que está sob contrato, vai voltar lá e está lá. Se tivesse uma negociação aberta e o Zenit falasse, Nino, te interessa esse mercado? Te interessa voltar Fluminense, Palmeiras lá? Vamos negociar. Portas abertas. No caso do Arias, o primeiro passo é o grande problema. Que o Arias ainda não está convencido. Ele deu entrevista para o Senise falando, cara, estou muito bem adaptado aqui e tal. Não quero voltar. Porque assim, qual que era o grande sonho do Arias? Jogar no futebol europeu. Ele, quando foi campeão com o Fluminense, lá com o Mário Bittencourt, ele tinha um acerto. Cara, meu grande sonho é jogar na Europa, me libera. Porque o Mário Bittencourt, o Fluminense não queria liberar o Arias. O Arias era o melhor jogador do futebol brasileiro praticamente em atividade. Sim. É o melhor jogador do Fluminense no Mundial. E aí foi um acerto e um bom negócio, um ótimo negócio para o Fluminense. E aí houve esse acordo, liberou. Entendeu? Então, assim, hoje não há uma convicção. Pô, o cara ficou 6 meses, quase que não deu tempo de falar deu certo ou deu errado. E começou a marcar gol agora na Wolverhampton. E outra coisa, além disso, tem a questão do Fluminense, né?
Porque se o Arias quiser... vou voltar pro Brasil. O Eliel mandou aqui, o Felipe, pra você, ó. O Nino e o Arias voltam pro Fluminense. O Flu ganhou ontem mais um clássico, Felipe. Ganhou mais um clássico. Ganhando do Fogão. Ganhando Fogão. E tem mais um detalhe de reforço do Fluminense. Fala. Mas só complementando o Arias. O Arias topa voltar pro Brasil. Além de ter a concorrência ali do Palmeiras querendo, tem o Fluminense que tem uma preferência num possível retorno, entendeu? Tem mais essa questão. Aquela questão Sim. que se o Palmeiras fizer uma oferta e o Fluminense cobrir, ele vai pro Flu, não é isso? Exato. Não é, Vocês já não explicaram é aqui. fácil. Os reforços que o Palmeiras está tentando na janela não são jogadores fáceis. E vamos combinar, né? É tiro grande, é jogador grande. O Flamengo trouxe o Paquetá. Cara, o Paquetá tem identificação com o Flamengo, ele queria vir e o West Ham topou negociar. E topou negociar enfiando a faca no Flamengo. 40 milhões de euros. Entendeu? É tipo assim, vamos pensar daqui a uns anos, um Estevão ou um Endrick voltando. A relação com Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vamos botar o Gabriel Jesus, Falar que Gabriel é mais palpável. Uhum. Um Gabriel Jesus voltando para o Brasil. É muito mais palpável pro Palmeiras pela relação. E porque o Gabriel sempre fala que quando voltar pro Brasil quer voltar pro Palmeiras, Quando quer o voltar Lucas, jogando em alto quando nível. o Lucas Moura voltou pro Brasil, voltou pro São Paulo pela relação. E como o Arias já falou que também, se voltasse pro Brasil, teria uma preferência pelo Fluminense também. Coisa, hein? Está virando rotina. Mais uma derrota do Palmeiras. É a segunda no Campeonato Paulista de 6 jogos até aqui. 6 jogos, 2 derrotas. Aquela dura para o Novo Horizontino. A outra hoje derrota para o Botafogo. E uma situação que a gente não vivia há um bom tempo. Palmeiras perdendo no Campeonato Paulista, Palmeiras perdendo na fase de grupo, Palmeiras um time sem reação, Palmeiras um time que joga... Hoje eu falei na transmissão, acredito que muitos acompanharam a transmissão com a gente, o Palmeiras joga no modo econômico, não joga, né? Não joga. Então, assim, é algo que há muito tempo a gente não vivia. Principalmente nessa área era do Abel. Eu fiz um vídeo há pouco tempo, o Palmeiras desmontou um time campeão para formar um time que não tem espírito de vencedor. O Palmeiras não tem mais elenco, o Palmeiras tem um time, mas não tem elenco, e infelizmente a gente tem visto um time dentro de campo que está longe de ser aquele time campeão que a gente estava acostumado a ver. Temos muito o que falar hoje sobre esse jogo do Palmeiras, sobre o momento do Palmeiras, sobre o time, sobre o elenco do Palmeiras. Temos muito a falar sobre isso hoje. De mais uma derrota, então, do Palmeiras, que começa mal. Começa mal a temporada, mas não é só a derrota, porque quando perdeu para o Novo Horizontino, eu falei que podia até perder. Pode perder. Podia perder de 1-0, e pode perder. Mas, com um jogador a mais ainda, depois que ele faz todas as alterações, uma coisa está muito clara, que a gente precisa conversar aqui. O Palmeiras não tem elenco. O time B do Palmeiras é muito fraco. E o Abel, que durante a temporada, que sempre está mexendo no time, sempre está alternando o time, hoje está muito claro que o Abel não tem 2 times. Não tem 2 times. O ano passado, com a reformulação, ainda tinha jogadores recém-chegados, mas não tem 2 times. E o Palmeiras sofre quando precisa mudar o elenco. Hoje era um time de garotos. Falei na transmissão, tinha 2 jogadores. O Lomba, 39, aliás, o Lomba não foi bem, falhou no gol do Botafogo. O Lomba com 39 anos, o Emiliano com 26, jogou bem Emiliano, hein? E o Fux com 26, o resto só garoto. Olha o time aí. Giai, 22, Benedetti, 19, Jefté, 22, o Larson, 20, Emiliano, já falei, 26, o Beleve, 19, o Riquelme, 19, é um time de aspirante. Vitor Roque, 20, o Luiz, 19, o Alan, 20 também. Então, é um time muito jovem, um time muito inexperiente, é um time fraco. Eu falei no outro vídeo aí para vocês e quero repetir isso, porque faz todo sentido. O Palmeiras campeão de 21 da Libertadores contra o Flamengo lá, o Palmeiras campeão de 23 brasileiro, aquele jogo do Botafogo, aquela virada, se a gente parar para pensar, se tirar os meninos da base, que tem muitos garotos realmente que
que fizeram a diferença e são jogadores que estão aí. O Estevão está fazendo sucesso no Chelsea, o Endrick não foi tão usado assim no Real Madrid, agora está arrebentando no Lyon. Enfim, jogadores extra classe que saíram da base e realmente fizeram a diferença no time profissional do Abel. Se a gente tirar esses meninos que surgiram, Danilo, que vieram da base, se a gente olhar o time campeão, o Abel, quando chegou no Palmeiras, recebeu uma herança de jogadores que já estavam lá. Gomes, na época era o Vinha, era na lateral direita o Mike, o Marcos Rocha, o Luan que eu não gostava muito, pra falar a verdade. No meio, quem que a gente tinha? Tinha o Danilo, que veio da base, tinha o Zé Rafael, tinha o Gabriel Menino, que veio da base, tinha o Veiga, que estava jogando muito, tinha o Scarpa, que estava jogando muito, jogou com o Abel pelo menos, tinha jogadores de futebol, o Dudu, tinha vários jogadores que faziam a diferença, né? O Palmeiras tinha o Felipe Melo, então tinha vários jogadores que faziam a diferença. Mas foi uma herança que o Abel recebeu de outra diretoria, de outros treinadores, de outro momento do Palmeiras. E ele tem mérito, porque fez esse time ser campeão. O Abel foi pegar esse time aí, que tinha ganho um Paulista, né, que o Luxemburgo falou que não era bom, por isso não jogava bem, e fez esse time ser campeão. Parabéns para o Abel. Ótimo. Era isso que o torcedor esperava. Um treinador que viesse, que olhasse para a base, e com o Palmeiras, do Alexandre Matos, não sei se vocês sabem, fez 77 contratações. Muitas deram errado, algumas deram certo. Então, essa herança que veio para o Abel. E aí, trocou, o Alexandre foi embora, problemas, negócio de apartamento, alugado, vários problemas de contratação, enfim, 77 contratações. Palmeiras vivia um ótimo momento, veio o Gagliotti, que trouxe jogadores da base, e a coisa funcionou, o Abel foi campeão, 10 títulos ganhou o Abel, com todos os méritos, Pois bem, só que o tempo passou, esses jogadores foram envelhecendo, esses jogadores foram indo embora, alguns foram contratados, outros saíram, outros foram negociados, e aí o que aconteceu? Precisava ser feita uma renovação. É aí que a coisa desandou. É aí que tudo desmoronou. Porque essa diretoria, e junto com o Abel também tem parte nisso, mostraram que não tem feeling, não tem perfil, não tem convicção e não conseguiram remontar um time que era campeão. Porque desse time campeão acabou. Esse time campeão deixou de existir. Deixou de existir. Daquele time campeão da Libertadores, eu fiz o vídeo aí, vocês que acompanham o canal, se você não acompanha, se inscreva. Daquele time campeão de 2021 da Libertadores, lá em Montevidéu, que eu estava lá, tinha o Daverson também, tinha o Borja, tinha os caras que não era tão bom, mas às vezes funcionava, como foi o Daverson naquela final. E aí, daquele time campeão de 2021, tem 2 jogadores, o Gomes e o Piquerez, só 2 jogadores. Então, o que precisava ser feito? Precisava ser feito a tal da reformulação. Com o tempo passa, o Abel está aí, já vai para 6 anos, os jogadores foram para outro lugar, né? E aí aconteceu a reformulação que nós já falamos aqui, né? Aí nós tivemos Michael, tivemos Sousa, tivemos Jefté, tivemos o Giai e o Kelvin, a Emiliano, a Aníbal Moreno, e aí Facundo Torres, e aí a coisa não funcionou. E aí a coisa não funcionou porque mostrou que realmente tivemos a Tuesta, meu Deus do céu, a Tuesta, enfim, vários nomes que chegaram e que não acrescentaram nada. E o Palmeiras não gastou pouco não, hein? Então hoje a gente tem, por exemplo, e tinha até pouco tempo, a gente tinha Sousa de um lado e Facundo do outro lado, titulares do Palmeiras. O Sousa e o Facundo, titulares do Palmeiras. Em outros tempos a gente tinha Estevão, Dudu, Scarpa, esses jogadores jogaram pelo lado. E o Palmeiras, acreditem, gastou nesses 2 jogadores 150 milhões de reais. Infelizmente, essa diretoria e o Abel, capitaneado pelo Abel, porque o Abel é sim o pilar dessa diretoria.
O Abel é o cara responsável, né? É o cara que vai. Ele é o responsável por ser o principal membro da comissão que representa a diretoria. A Leila postou as fichas todas, all win para o Abel. E aí, o Abel tem todos os méritos, campeoníssimo. Só que ele não é o cara para fazer a reformulação. E o Barros também demonstrou que não é. Então, o Palmeiras, que se desfez de um time campeão, contratou jogadores que não poderiam vestir a camisa do Palmeiras. E não foi nada barato. Isso não foi nada barato. Então, é isso que nós estamos vendo hoje. E aí, o que sobra? O Palmeiras vai jogar em Ribeirão com esse time que nós vimos aí. O Palmeiras não tem elenco. O Palmeiras não tem elenco. O Abel tem um time que é bom. É bom. Carlos Miguel, na lateral direita. Hoje eu elogiei o Giai no jogo. Achei que ele foi bem. Tirou um gol que a juíza, a menina lá, queria dar pênalti. Não foi nada. Ele foi perfeito no lance. Tempo certo da bola. Tira a bola. Ela bate no pé do menino lá do Igor, vai para fora. Lance limpo. E ela viu um pênalti que o VAR corrigiu. Então o Giai até que... Para mim o Giai tem que ser hoje titular. Talvez eu mude de amanhã, né? Porque não sou eu, é ele. É ele. É as contratações que chegaram. É o que tem também. Porque liberaram o Gilberto. Se o Gilberto tivesse aí, a gente ia poder ver até outras coisas. Mas enfim. Giai, hoje seria ele. Gomes, Fux, que jogou bem também. E do lado esquerdo, Piquerez. Aí são os pilares do time, Piquerez e Gomes. No meio, Marlon e Andréas. Na frente, o meia não tem. O Maurício não entrega para ser o meia do time. É um bom jogador para o elenco, é um bom jogador para o segundo tempo. Ponto, acabou. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do Verdão, do mercado da bola e tudo sobre a derrota do Verdão aí para o Botafogo de Ribeirão Preto. Infelizmente, a gente perdeu fora de casa aí com um jogador a mais por uma parte da partida aí e não conseguimos fazer o gol. Aí começamos com um time bem reserva aí, mesclados, moleque da base. Depois entrou alguns titulares, mas mesmo assim não houve muita criação, muita bola aérea, muito chuveirinho. Enfim, a gente precisa melhorar nesse ponto, porque não dá trégua à temporada. Logo, logo tem um clássico aí, e a sequência do Brasileirão. Tá no ritmo alucinante este ano 2026 para o Verdão. Aí o Veloso falando bastante sobre a reformulação do elenco, né? Desde a época do Gagliotti, com é, agora com o Anderson Barros, né? Enfim, tudo que aconteceu, as contratações da época, o elenco vitorioso que a gente tinha, que foi praticamente não tem mais ninguém, é um ou outro, Gomes, Piquerez, que pegou um pouco. Enfim, vários jogadores saíram e os que chegaram não estão respondendo à altura. Vamos aguardar aí. Hoje é o último dia da janela europeia em várias ligas. Se o Verdão consegue contratação, fechamento aí, o nome que está surgindo é de John Arias. Se o Verdão vai intensificar nessas últimas horas aí, o fechamento nesta segunda-feira aí do mercado da bola. Se contratar o John Arias, meu amigo, aí o elenco do Verdão vai para outro patamar, porque ainda a gente vai ter a volta do Paulinho, do Evangelista, do Felipe Anderson, vai dar uma bela reforçada aí no nosso elenco. Então a gente deu uma olhadinha no 3D ESPN Brasil, onde eles falaram bastante sobre isso, falaram sobre o Nino também, que o Zenit lá é jogo duro para liberar o atleta, e o Veloso fazendo aí essa análise do elenco, comparativo, e sobre quem começou jogando aí a partida de ontem, que realmente não foi um bom jogo, mas fazer o quê? Esse calendário nosso aí brasileiro é complicado, a gente tem que mesclar mesmo, senão vai chegar em outubro, lá em agosto, muitos lesionados, jogadores sem gás aí. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.